Meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando o domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor. E, como eu disse no comentário introdutório desta Santa Missa, a festa da Páscoa é a principal festa, é a principal solenidade do católico e do cristão de uma maneira geral. O Natal é importante, porém é pela paixão, morte e ressurreição que nós, como humanidade, podemos novamente ter acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque dentro do que nos ensina o estudo teológico, a humanidade, criada com uma santidade original por Deus, essa santidade seria aperfeiçoada com a própria encarnação de Cristo. Ele encarnaria para aperfeiçoar em nós a santidade original que o Pai nos deu. E, como projeto final, participarmos da vida divina. Esse é o projeto originário de Deus. Mas no meio desse caminho, nós nos desviamos. Esse desvio acontece naquela história, naquela figura de linguagem narrada no Antigo Testamento, aonde Adão, todo homem, Eva, toda mulher, representando a humanidade se desviou do projeto originário de Deus. Se desviou no pecado, se desviou querendo ser como Deus, se desviou naquilo que chamamos de pecado original, que seria um misto de orgulho, de vaidade, de autossuficiência, de egoísmo. E por causa desse pecado original, decaímos como a humanidade, viramos uma humanidade decaída, ou seja, perdemos a santidade originária que Deus nos deu. E perdendo esta santidade originária, foi rompida a comunhão com Deus. O homem e a mulher, a humanidade, apartaram-se de Deus. E, como diz São Paulo em uma das suas cartas, o salário do pecado é a morte. Portanto, nós estávamos na morte e não haveria possibilidade nenhuma de nenhum ser humano na face da terra, por mais justo e honesto que fosse, fazer essa religar a humanidade com Deus. Estávamos na morte, e é por isso que Cristo, seguindo ainda o projeto originário dele, do Pai, na ação do Espírito, encarna, assume a humanidade, a festa do Natal. Ele assume a humanidade, ele desce aonde nós estamos, e ele morre na cruz, não porque está pagando um preço ao demônio, o demônio não está com essa bola toda. Ele morre na cruz não porque o Pai é um sanguinário, que é sangue, que é a morte do Filho. O Pai não deseja isso. Ele morre na cruz porque ele vai na morte, ele assume a morte que aonde nós estamos. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos mortos para Deus, na morte. Então ele precisa assumir a morte de cruz. Para assumir a morte, ele é o único, porque é homem Deus e Deus homem, que tem condição de vencer a morte e ressuscitar. Festa da Páscoa.
vencer a morte e nos dar novamente nos religar novamente com o Pai e o Espírito Santo e Ele próprio. Só Cristo poderia ter feito isso, ninguém mais. Portanto, a festa da Páscoa é Cristo que assume a nossa humanidade, vai aonde nós estamos na morte, assume esta morte sobre si, sofre essa morte, mas como Ele é Deus, Ele ressuscita, vence a morte e retorna com a nossa humanidade para junto do Pai e nos religa novamente ao Pai. A comunhão que estava perdida, o céu que estava fechado, agora abriu-se novamente. É por isso que, inclusive, no batismo de Jesus, o autor bíblico já dá pistas, quando diz que quando Cristo foi batizado, ele não precisava de batismo porque ele é Deus, o céu se abriu. E entenda, ali já era uma prefiguração do que Cristo faz na cruz e depois ressuscitando dos mortos. Novamente o céu é aberto. Aquilo que estava perdido foi recuperado. A comunhão e a divisão que existia foi quebrada. E claro, entendo aqui, a gente fala de céu, eu acho uma linguagem infantil, eu gosto de chamar de bem-aventurança, eu gosto de chamar o convívio dos eleitos, eu gosto de chamar a vida eterna com Deus, ainda podemos chamar de participação da vida divina, que é o mais correto do ponto de vista litúrgico-teológico. Nós não podíamos mais participar da vida divina, mas com a paixão, morte e ressurreição de Cristo, agora nós podemos novamente. Por isso a importância dessa festa, por isso a grandiosidade dessa festa, por isso não é só uma festa, é uma solenidade. Por isso nós devemos celebrar, e o católico tem que ser alguém alegre, feliz e certo da sua salvação. A salvação já está conquistada, a vida eterna já está dada de novo, o céu se abriu novamente para nós. Agora, claro, Cristo conquistou isso, nos religou de volta, nos trouxe de volta para o Pai. Porém, depende também de nós agora. Não basta só o Cristo ter feito a parte mais difícil, ou melhor, ter feito o impossível por nós. Ele realizou o impossível, nos religou novamente com Deus, nos dá novamente a possibilidade de participarmos da vida eterna, de participarmos da vida divina. Mas não basta só Ele ter religado, nós precisamos aderir, nós precisamos dar o nosso sim, nós precisamos corresponder ao amor de Deus, vivendo a nossa fé no amor, viver um autêntico processo de conversão, de renovação das nossas vidas, para participarmos dessa vida eterna. Portanto, a salvação já está garantida, mas depende de mim e de você, de cada um de nós, aderir a essa salvação, aderir ao projeto de Deus, participar dessa vida divina a partir da vida que nós levamos, a partir das escolhas que nós fazemos, a partir da maneira como nós nos comportamos, a partir principalmente da vivência da maior lei que Cristo nos deu, que é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele é o referencial do amor, e é esse amor que nos santifica, é esse amor que nos converte, é esse amor que renova o coração, é esse amor que nos cura e nos liberta, é esse amor que nos eleva ao céu, é esse amor que vai nos ajudar a aderir ao projeto salvífico de Deus, a ressuscitarmos com Ele. Ele que ressuscitou por primeiro, para que todos nós também ressuscitemos. E essa promessa é uma promessa que de fato
já se concretizou, e Deus ainda nos deixou um grande sinal para mostrar que esse é o projeto dele para nós, a Virgem Maria. Porque em Maria, tudo que Deus deseja para nós, ele já realizou nela. Ela também morreu, mas ela já foi assunta aos céus, já está de corpo e alma ressuscitada, com um corpo glorioso, semelhante ao do seu Filho na eternidade com Deus. E é esse o desejo de Deus para nós. Portanto, é preciso aproveitar o tempo desta vida, é preciso aproveitar a vida, o dom que Deus nos deu, para ir aderindo aos poucos, num contínuo processo de conversão, à vida eterna. Nós já somos vitoriosos, porque como Cristo venceu a morte, nós também com Ele venceremos a morte. Nós já somos vitoriosos, porque é a vitória da verdade de Deus sobre a mentira do mundo. E também nós com Ele vencemos. Nós já somos vitoriosos. É a vitória do amor de Deus sobre o ódio do mundo. Nós já somos vitoriosos. É a vitória da luz divina sobre as trevas do mundo. Nós já somos vitoriosos. É a vitória do bem que vem de Deus sobre o mal. O mal que está em Satanás, mas o mal que também está no coração dos homens. É preciso assumir essa vitória na nossa vida, e é através da maior lei, a lei do amor. É preciso que nós, à medida que caminhamos no dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nossas atividades, na maneira como nós vivemos, nas nossas escolhas, é preciso sempre escolher conforme a vontade de Deus. Escolher as coisas que promovem o bem e a dignidade minha, do irmão e da irmã. E tudo aquilo que não promove dignidade, que me diminui o outro, deve ser renunciado pelo cristão. Deve haver o sacrifício da renúncia, porque dessa maneira é que nós vamos amando e promovendo o bem. Do contrário, eu posso colocar a salvação conquistada por Cristo pela sua ressurreição em risco, se eu alimento orgulho, egoísmo, ganância, individualismo, intolerância, mentira, inveja, ciúme, rivalidade, falta de perdão, e o perdão num duplo sentido, dar o perdão e receber o perdão, pedir perdão. Eu colaboro com a graça de Cristo, à medida em que, dando o meu sim para o seu amor, esse amor é vivido de uma maneira concreta, com gestos de entrega concretos. E aqui entra algo fundamental, porque a fé não é algo apenas individual. A fé é algo coletivo, comunitário. Portanto, viver o amor na dimensão em que eu correspondo ao amor de Deus, tudo que eu faço, a missa que eu participo, correspondência de amor a Deus, não é obrigação, é correspondência de amor. A oração que eu rezo, o texto que eu faço, não é obrigação, é correspondência de amor a Deus. Me coloca em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, estar na sua presença, querer estar com aquele que me ama e querer dar espaço para Ele agir em mim. Isso é oração. Então, a prática de fé nessa dimensão
E à medida em que eu também, nessa relação com Deus, de correspondência de amor, eu sou chamado a partir da relação com Deus, como consequência dessa relação, a viver fraternidade, a relação horizontal, a relação com os irmãos, a relação com as pessoas que estão ao meu lado, a relação com o meu marido, com a minha esposa, a relação com os meus filhos, com meus pais, a relação com os meus amigos, com os meus colegas, com os meus empregados, com os meus patrões, a relação com os estranhos, a relação com as pessoas. A minha relação com Deus, de correspondência de amor, precisa me ajudar a ser misericordioso com os outros, precisa me ajudar a ter paciência com os outros, precisa me ajudar a perdoar e pedir perdão para os outros, precisa me ajudar a fazer o bem, a querer o bem e evitar fazer a maldade para os outros, precisa me ajudar a praticar a justiça para com as outras pessoas e evitar a injustiça, precisa me ajudar a partilhar os dons que eu tenho, ou até os bens que eu tenho, em solidariedade com o outro. Isso é amor concreto, isso é vivência do amor cristão. O amor cristão não é feito de discurso. Essa história de Jesus te ama, meu irmão, é conversa fiada. O amor, ele só se faz de fato concreto com a minha atitude, com a minha solidariedade, quando eu me compadeço com o irmão, com a irmã, quando eu vou ao encontro, quando ao invés de excluir, eu incluo, quando ao invés de excluir, eu trago essa pessoa para acolhê-la. O amor verdadeiro, e isso exige renúncia, porque às vezes a gente está aqui com vontade de dar uns puxão de orelha, de dar umas bofetadas, porque às vezes o fulano é uma bênção, como dizem para mim. Quando fala que alguém é uma bênção, eu já penso ao contrário, o bichinho é um capetinha. Mas em nome do amor a gente tenta orientar, em nome do amor a gente tenta recuperar, em nome do amor a gente tenta perdoar, em nome do amor a gente procura tratar com educação, com respeito. É essa vivência do amor de Cristo que nos leva à ressurreição, que nos ajuda a ir nos convertendo, que nos ajuda a participar já aqui do céu. O céu começa aqui, a vida eterna começa aqui, se prolonga para a eternidade através da adesão ao projeto de Deus. E a Páscoa precisa nos ensinar isso. Não pode ser apenas uma missa do domingo de Páscoa. Não pode ser apenas o ovo de Páscoa que eu comprei, o chocolate. Não pode ser apenas o coelhinho da Páscoa, porque na realidade o símbolo da Páscoa não é o coelho, é Cristo. Muito embora teologicamente o coelho ele é fecundo, nós somos chamados a sermos fecundos, a gerar irmãos e irmãs na fé para Cristo. O ovo é sinal de vida nova. Somos chamados a fazer brotar em nós e no irmão, com o amor que nós damos ao irmão em nome de Cristo, uma vida nova. E isso não é discurso, gente. Isso é prática. Isso é coisa concreta. Não adianta dizer Jesus te ama e fazer fofoca do outro. Não adianta dizer Jesus te ama e julgar o outro, ao invés de acolher e ter misericórdia. Não adianta dizer Jesus te ama e ser injusto com as pessoas. É preciso praticar a justiça. Não adianta dizer Jesus te ama e excluir, ser intolerante, porque o verdadeiro amor não exclui, é tolerante, mesmo com aquele que pensa diferente de mim e que eu não sou obrigado a concordar com ele. Ser tolerante com alguém não significa que eu aceito tudo que a pessoa faz e fala, mas significa que no amor de Cristo eu procuro pelo menos respeitar. O pessoal está se matando, uma briguinha de trânsito, qualquer coisinha, qualquer conflito, as pessoas já estão pegando arma para dar tiro no outro.
As pessoas estão se agredindo. Que tipo de católico, de cristão nós estamos sendo? Ou seja, é preciso assumir a mensagem do amor, sermos fraternos, sermos irmãos. E ao invés de condenar, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a ter misericórdia. Porque o próprio Cristo, na cruz, na sua paixão, para que depois ele ressuscite, ele nos revela que o amor é perdão, é paciência, é misericórdia, é compaixão, é sacrificar-se pelo bem do outro. Agora, se o outro não quer nos ouvir, aí sim, problema dele. Eu vou tratar ele bem. Se ele não quer ser acolhido, problema dele. Eu vou dialogar com ele. Se ele não quer dialogar, problema dele. Eu estou fazendo a minha parte. Eu vou fazer o bem para ele, mas ele não quer o bem que eu estou oferecendo, problema dele. Aí eu estou fazendo a minha parte. O que eu não posso é pagar o mal com o mal. O que eu não posso é pagar o mal na mesma moeda, na medida que o outro também me trata mal ou me exclui. Portanto, a festa da ressurreição, a solenidade da ressurreição, a vitória de Cristo, quer ser uma vitória primeiramente dentro de nós. E o primeiro que precisa ser derrotado é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa prepotência, é a nossa ganância. O que precisa ser derrotado dentro de nós são as injustiças, as mentiras, a inveja, o ciúme, para que Cristo reine a partir do seu amor e nós possamos refletir esse amor de uma maneira concreta, através de atitudes e ações ao nosso redor, com as pessoas que convivem conosco. Assim nós estamos construindo um caminho de céu. Assim nós estamos aderindo à vitória pascal de Cristo. Assim nós receberemos com certeza de Cristo a vida eterna. Teremos um corpo glorioso, transfigurado, ressuscitado com Ele, porque nos esforçamos para viver o amor. Aqui eu encerro essa homilia, mas eu ainda faço mais uma observação. Cuidado para, em nome da religião, não excluir os outros. Cuidado para, em nome da religião, não odiar os outros. Cuidado para, em nome da religião, não julgar e condenar o irmão. Isso não nos cabe. O amor pede que a gente corrija com caridade para o irmão crescer, não para puni-lo. O amor pede que a gente deixe nas mãos de Deus certas situações que na religião às vezes o irmão não está vivendo ou não quer viver. A gente não precisa condenar, julgar ninguém. Isso já está nas mãos de Deus. Na realidade, a pessoa, quando não vive bem a sua fé, ela própria já está se condenando e se julgando. Nem o próprio Deus julga. A condenação acontece a partir das nossas próprias atitudes e decisões, pela falta de amor e pela falta de vivência da fé. Nem é o Deus que julga. Ele só confirma as escolhas que nós fazemos. Então, amemos, 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 amemos. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu creio que sim. Amor em mim, amor em nós, amor em ti, eu creio que sim. Amemos. E o amor de Cristo é aquele que se sacrifica para o bem do próximo. Se nós estamos vivendo assim, estamos no caminho certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.